bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos começar a nossa live então de hoje, gente. Depois dessa zona que o som não sai, achar que não entra, beleza. Bom, hoje falaremos, aliás, sobre este vídeo aqui, ó, da Paula Gicovati, né? Chama-se Nota sobre a Impermanência. E iremos falar sobre o quê, Jaque? Sobre amor de novo. Ou não, né? Ou Esse não. livro, Ou esse livro algumas formas de amor, né? Eu não sei, eu acho que ela coloca aí pra jogo que o amor, ele não é... Ele é multifacetado, né? Há várias formas, né? E eu não tenho tanta certeza até que ponto ele é ou não permanente. O que você acha? ó, só apresentar o livro, e sim, vamos dar spoiler, então se vocês querem ler o livro, toma cuidado aí que vai ter spoiler. Mas o livro fala a Lia, né, na visão da Lia, na cabeça da Lia, ali, todos os escritos. E a Lia, ela tá numa relação com o Otto, e o Otto é um cara casado. Então, a gente tá aqui lendo todas as emoções, sentimentos e pensamentos da amante, essa é uma figura controversa aí. Agora, então, aí eu e você, Sibeli, aí a gente tem algo que é muito das nossas teorias também, que a gente discorda sobre o que é amor e sobre o que é paixão, né? Nesse livro aqui, para mim, ela está falando sobre a paixão e não sobre amor. Para mim, amor é outra coisa. Enquanto que para Sim. você, como que você percebe ali? Então, eu acredito que ela responde, e gente, tá tendo obra aqui hoje, mas hoje tá uma beleza. Ela responde de um lugar, né, do sujeito que ele quer ser amado, mas não necessariamente amar, né? Então, o amor dela é sempre endereçado ao outro, né? Então, e nunca é suficiente, porque a posição de amante, o amor do outro acaba nunca sendo suficiente, ela sempre quer mais. Tanto que temos, né, o famosíssimo seminário do Lacan, que vem com o nome mais ainda, né? E eu até anotei a emblemática frase, né, que ele vai dizer, que o amor, ele não deixa sempre de demandar, né? Ele sempre o demanda mais ainda. Então, sempre há essa questão da falta de algo ser suficiente quando você olha essa posição de amante, né? Ela sempre está em busca de algo que ela nunca encontra, né? E ao passo que, será que ela deixa de ser amada? Não sei, né? Eu acho que é algo aí que precisamos começar a pensar, né? O que você acha, Jaque? Sumiu seu som para mim, pronto. Jaque? Não tô te vendo. Esqueceu todo mundo. Eu tava dando risada, eu vi um sorriso, que eu vi a mensagem da Paula, que é a escritora, ela tá aqui na live, e ela disse que tá acompanhando quietinha pra não atrapalhar nada, e que ela tá honrada da gente tá fazendo essa live, e eu digo que eu que tô honrada A também dela tá gente aqui. que tá, com Ai, certeza, Paula. achei Não, chique. gente, o livro é maravilhoso. É, Assim, você lê numa sentada, você não vê o tempo passar, você entra na história, né? Ela tem uma escrita muito gostosa, né, Jaque? Qual foram e suas você vai ficando impressões? curiosa ali o que vai acontecer, o que ela pensa. Eu gosto de livros que o personagem, o narrador é em primeira pessoa ali, né? O que ele tá pensando, o que ele tá sentindo. Eu gosto disso. E aí, enfim, isso que você fala sobre a falta, sobre isso que falta. Acho que assim, o amor aí ele vai vir nessa construção, na relação entre duas pessoas, então sempre vai ter, sempre vai ter algo ali, afinal são dois universos diferentes, né? Vai ser Hoje, essa construção. ô, Jaque, deixa eu te perguntar uma coisa. É mais importante amar ou ser amado? Depende da necessidade de cada pessoa O e que da forma você como ela acha vai sobre a esse Lia? amor. Ali é o que ela quer ali. A minha teoria em relação a Lia é que ela, na verdade, ela gosta de todas as sensações, sentimentos e coisas que essa relação causa nela. Eu acho que nem é sobre amar e ser amada. Em algum momento ela pensa sobre isso, mas ela fala tanto sobre as sensações ali, sobre isso, que eu acho que na verdade ela tá ali pela emoção mesmo. Pra ela lidar Você com as lembra que próprias fantasias e imaginário, né? Porque ela não tá se relacionando ali com o outro, ela tá se relacionando ela com ela mesma, a imaginação dela, as fantasias dela, o que ela quiser. É que assim, gente, deixa eu só fazer um adendo. Eu sou psicanalista e na nossa área a gente sempre fala, né, que dentro de uma relação amorosa, sempre cada um vai entrar com a sua própria fantasia inconsciente, né? Então não há relação sem fantasia. Essa relação ela sempre vai passar por ideais, né? Até será isso que vai te fazer chegar a um outro, né? Então essa é meio que uma premissa, pelo menos para mim, né, dentro dos meus estudos e dentro do que eu considero uma relação amorosa. Eu não sei como é para a Jaque. Jaque, você quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, tem muitas formas de se pensar sobre isso. A real...
Porque a gente vai levar nossas experiências, crenças e vivências para dentro de uma relação, qualquer que seja ela. Seja uma relação romântica, né, afetiva sexual, ou seja uma relação afetiva, ou seja uma relação sexual. Em cada uma dessas relações, necessidades vão ser buscadas ali para serem atendidas, e cada uma da sua forma. Certo? Então, há uma distinção, né? No seu caso, aí você considera a relação amorosa como distinta, uma no viés afetivo e uma no viés sexual, porque para mim as coisas não andam separadas necessariamente. É porque relações afetivas é o que a gente tem com os nossos amigos e com a nossa família. Uhum. Relações sexuais são que é só a pessoa que te transa. Relações afetivas sexuais é quando as duas coisas se cruzam. Mas isso é um conceito, não é da TCC, tá? Isso é um conceito da não monogamia, na verdade. Eu faço essa distinção. É que a gente já está entrando em outra pauta, né? A gente já está entrando nos formatos das relações. Não, né? Eu queria pensar sobre relações de uma forma mais epistemológica e dessa ordem. Sim, mas sim. aí, assim, mas sempre vai ter, se você está chamando de fantasia, o que eu vou dizer é o que a gente olha para cá sobre as crenças, sobre as experiências, sobre os esquemas, sobre modos, tá? Que vem dessa coisa do que foi vivido, do singular do sujeito, e o que ele, de forma que ele busca atender a isso. Né? A gente fala da mesma coisa, no final das contas, só que a gente usa nomes diferentes. Sim, sim. São perspectivas, né? Eu acho que a gente pode pensar muito mais sobre o viés da dinâmica da relação. Gente, essa obra tá complicada aqui. Vocês me dão um minuto que eu vou fechar minha janela, porque não tá dando certo. Peraí. Oi, Felipe, quanto tempo? Legal você tá aqui. Voltei. Não, hoje, eu falei, hoje tá o caos aqui, gente. Eu não sei se com todo mundo que faz live ao vivo acontece isso, mas hoje é obra, o som que não sai, a câmera aqui não liga, é uma beleza. Mas enfim, vamos tentar. Mas, voltando aqui para a personagem, né? A Lia, nessa relação com o Otto, em todo o imaginário, fantasia e a coisa platônica, assim, o que você enxerga ali? Sabe? Da forma como eu enxergo que ela tem toda uma questão, primeiro, da interdição. Então, eu acho que há uma questão aí desse deslizamento, né, de desejo dentro da fantasia dela, ou seja, vamos falar sobre o final do livro? Bom, quando ela vê que ela vai conseguir o que ela pensou que ela sempre quis, né? Depois a gente vai chegar nessa pauta, mas não necessariamente é o que ela quis, ou é o que ela desejava, ou é o que ela queria, mas quando ela estava perto ali de alcançar algo daquela ordem do imaginário, ela não aceita, né? Ela recua. Então, há uma manutenção também, né, dessa fantasia e desse imaginário, né, para que esse desejo vá deslizando, né, e continue sempre prevalecendo, né? Eu acho que até o livro ele fala sobre essa aventura amorosa dela e tem de pano de fundo um pouco desse encantamento que é quando estamos apaixonados, né? Ontem eu lembro que eu comentei com você, né, já que eu trouxe uma frase que eu que não entendi, gente, nem sei se existe, mas é que a paixão é uma fenda no tempo, porque quando a gente tá apaixonado, né, é como se a gente estivesse realmente em dois mundos simultaneamente, né? A gente tem ali uma sensação enebriada, né? Tudo fica mais colorido, tudo fica muito mais bonito, né? Então, assim, esse estado dela, né? Tanto que a gente vai falar aqui sobre ela viver de inícios, né? E talvez seja justamente por isso que o livro termina quando ela recusa, né, o convite do Otto para se casar com ela, né? Para viver com ela dois, para ter os moldes realmente daquela relação. Não só do Otto, mas também daquele outro rapaz, né, que ela começa uma relação, Daniel, é isso, né? Ela na Espanha. Primeiro que ela fica só no platônico, só olhando ele pela janela e imaginando a vida dele ali. Imagina, inclusive, que ele tem uma namorada, ela adora a tribulação das coisas, né? E a hora que a coisa começa a se envolver ali, aí ela foge. A desculpa dela é o Otto, né? Ele chegou ali, mas a hora que o Otto também ele fala pra ela, não, vamos ficar juntos, não sei o que, não sei o que, ela foge. Ele tem uma frase que ela usa que é o lugar sagrado das coisas platônicas. Ela gosta disso. Porque as coisas platônicas, elas não acabam, ela diz. Que não existe, não acaba. Então ela gosta de ficar nesse lugar que é justamente a impermanência por trás do livro aí, né? Todo o imaginário, toda a construção que ela faz ali na cabeça dela. E também ela praticamente eterniza aquele outro, né, nesse lugar imaginário. Porque se eu tô considerando que esse outro é um sujeito idealizado, ele só existe na minha imaginação, o preço que eu vou pagar ao entrar efetivamente numa relação com esse outro é quebrar esses ideais, né? Então eu vou ter que me deparar com o fato daquela pessoa deixar a toalha molhada em cima da cama e deixar o sapato no meio da sala, né? E ela não tá disposta a isso. Porque é muito mais interessante na fantasia dela, né? E em vários momentos do livro, ela começa a pensar sobre a vida do Otto com a esposa dele,
e falando, nossa, né, que saco que deve ser, ela fica com toda a parte ruim, eu fico com toda a parte boa dessa relação, né? Então, ela E também também faz diz essa sobre preocupação. a forma, e diz sobre a forma como ela enxerga um relacionamento aos moldes cotidianos, né? Ela acha enfadonho, ela acha extremamente entediante, né? Ela não vê graça naquilo. É muito mais legal ela estar naquela posição de amante, porque é na posição de amante que ambos dão vazão ali às suas fantasias em conjunto, né? Só que a grande questão é, quando essa fantasia está para se realizar, para se concretizar, ela recua, né? Então, Porque peraí, daí, porque daí entra, aí que entra também uma separação também do que é paixão, e às vezes a gente só tem na paixão com as pessoas mesmo. A gente olha para aquela pessoa e fala, não consigo construir nada com essa pessoa, que aí seria o amor, né? Então, a Paula ela nem faz esse movimento de pensar sobre construir algo com o outro. Ela só acha que mesmo o cotidiano ali vai ser enfadonho, né? Vai ser sim. entediante ali, e ela não quer, ela recusa. E pra mim, a paixão é esse tom que ela usa. Eita, Gente, pronto, agora começou. Olha, mas eu vou te dizer, viu? Acho que eu vou ligar em algum lugar aqui, porque não é possível. Vocês não, acreditam mas em nem tá, bluff, né? gente? Essa hora foi de obra. Mas enfim, ó. A paixão, toda essa frição, todas as fotografias ali, o melhor sexo da vida, o lugar platônico, das coisas que não se acabam, felizes para sempre, até daqui a pouco eu falo sobre isso. E o amor, aí eu gosto da visão da Mel Brooks sobre o amor. Ela diz que o amor é um compromisso, são ações, é uma construção, cuidado, afeição, respeito, compromisso e comunicação também. Comunicação. E aí acho que a gente entra numa outra coisa que a gente vai falar sobre essa personagem, que é a questão da comunicação, que daí traz da história de vida, um pouco que ela apresenta ali, a gente pega alguns elementos para pensar Há sobre. uma escassez, né? Desde o momento dela de infância, né? Há essa escassez de comunicação entre aqueles pais. Gente, se eu estiver falando alto, porque estão fazendo toque-toque aqui em cima. Mas enfim. E eu acho que ela inicia o livro, na verdade, já que Daniel é o ex. Gabriel é o de Barcelona, gente. É porque tem. Não, Gabriela é o ex, Daniel é o de Barcelona. Ah, é? Então tá. Então Gabriel é o ex-Daniel de Barcelona. A gente confundia aqui tudo com ela também. Enfim. Quando ela inicia o livro, ela tá falando do término desse relacionamento, né? Que não teve um ponto final. Ninguém virou, sentou e foi dito, né? Que aí a gente até fala dos não ditos e o quanto isso angustia. Porque você não dá contorno ao sofrimento, né? E isso justamente é que a gente lida muitas vezes dentro da clínica. A pessoa vem com aquela angústia e ela não consegue simbolizar, ela não consegue falar sobre aquela angústia, ela não consegue dizer o que está acontecendo com ela, né? Então, essa questão de trazer para um grau simbólico, né? De trazer para a linguagem, para a fala, uma elaboração, ela ajuda muito, né? Porque você ameniza, né? Você dá nome ao seu sofrimento, isso ajuda você a se situar, isso ajuda a amenizar aquele sofrimento, a olhar para aquele sofrimento e entender o que aconteceu, né? E isso gera uma marca na Lia, porque afinal de contas, o ex simplesmente sumiu, né? E olha só como. Tanto no início da relação, que ele só apareceu na casa dela com as coisas dele, não falou nada, nenhuma pergunta, nada foi dito, ela, tá bom. Como também no final, que foi por uma total. Ele foi sumindo ali, né? Igual foi se dissipando ali. E eles Exatamente. simplesmente acabou sem nenhuma comunicação. Ela disse que ela ficou Exato. 3 dias fora uma vez e que não falou nada também. Ela não falou nada. E aí a gente vê na história de vida dela. Ela disse que ela queria de militar com professor de matemática, né? O sexo é uma rigidez ali. Sim. Até tradicionalismo, né? Que é cobrado dela. E ela foge disso. Na casa dela, as brigas eram silenciosas, não se falava. Ou então, ligava o aspirador de pó para eles brigarem meio em silêncio. Assim, e ela ficava, meu Deus. E ela falava sobre, também, ela fala sobre a calma e a paz, traz uma certa angústia para ela. E o amor nada mais é do que bem morninho. Não, o amor é morninho, gente. Vamos perder assim. O amor é morno? É morninho, o amor é morninho. A paixão é loucura, Será, já que o amor é confusão. morno? Ou será que isso vai depender da fantasia dos amantes envolvidos? Não sei, gente, tô colocando, né, assim, em Se a gente for jogo. pensar que o amor é essa construção do cotidiano, certo? Eu não estou dizendo que o amor ele é sem condições, mas que o amor é essa construção do cotidiano, que é depois que passa a paixão, essa construção não é mais morninho do que a paixão, que é essa explosão de coisas. É que a paixão, ela entra para jogo, uma incógnita, que você não vai ter certeza de quem você é para o ser que você está interessado, né? Todos nós queremos ser amados. E quando a gente olha esse viés da paixão e dos inícios, eu acho que é isso que tem tão de gostoso nesse livro. É por isso que você fica apaixonado pelo livro, tá, gente?
Porque ela vai narrando, né, as sensações, os frenesis que ela sente ali estando apaixonada, e você é transportada para esse lugar. Porque a paixão é aquilo. Será que eu sou determinada coisa para ele? Será que ele gosta de mim porque eu sou assim, porque eu sou assado? Será que ele gosta de determinado trejeito meu? Será que ele não gosta? Então, é essa instância, né, também, de você não ter certeza do que você é para o outro, né? E isso é muito interessante na história da Lia, né? E uma coisa que conversa com as nossas outras lives, você percebe que ela é uma escritora também? Que o quê? Você percebe o que não... Ela é uma escritora também. Gente, tá muito ruim, ou já dá para ouvir o que eu tô falando? Ou o barulho tá Tá? absurdo? Tá. Não, não tá alto o barulho, aqui fica aquela coisinha de fundo. Que ela é uma escritora também. Ah, é sim. Não, ela é tradutora. É Ali tradutora, exatamente. Mas ela é escritora também, né? Porque tem determinadas partes ali nos capítulos já em Barcelona que ela começa, né, a falar: se eu pudesse fazer livros, eu ia fazer livros sobre tópicos, né? E ela vai listando. Vou até ver se eu acho aqui no livro. É muito interessante. Não, mas ela é tradutora, né? Ela pega a história de outro alguém ali, alguém que alguém escreveu alguma outra história e ela traduz. E igual que a gente estava falando do nosso filme, né? Nos filmes passados, Closer, né? Que também se referiam sobre amantes, né? O personagem principal fazia algo muito parecido, você não acha, Jaque? Qual que é a sua opinião? Estou procurando. O Dan, né? O escritor. Ele também, ele gosta de se apaixonar ali. Só que ali ela é muito mais consciente sobre as coisas, né? Você Ela acha? nunca falou pro Otto, ela nunca falou pro Otto, fica. Porque eu acho que ela sabe que ela não ia suportar aquela coisa. Por mais que em algum momento ela até deseja ali, eu quero um pouco do meio, eu quero um pouco dessa coisa do dia a dia, de ler um jornal com você na tarde, isso. Mas depois ela nunca pediu pra ele ficar. Enquanto o Dan, ele já faz alguma coisa ali, não fica, vamos, nossa, nos amar muito, te amo muito, né? Acho que essa é uma diferença. Você acha que dentro da história da Lia, ela há alguma chance, porque eu achei que isso ficou em aberto, né? Há alguma chance dela ficar com o Daniel? Com o Daniel. Com o... Porque a Paula não dá um desfecho para essa parte da história. Ela só dá o desfecho pro Otto. Não, ela vai embora do Daniel, não vai? Então, eu achei que ficou em aberto. Some, assim, não quero. Ela não queria, não, Daniel. Porque a coisa começou a ser assim, emaranhar ali, mais nessa construção mesmo. Nessa construção, né, que é uma relação, ela pode, assim. E, enfim, é isso, né? Se é necessário um diálogo para que uma relação ela se construa, enquanto ela ficar nessa posição de amante, eu adoro que ela usa o termo velho da infidelidade, e só ficar com essa coisa do frisson, das explosões, tá bom. Não é uma construção ali, é somente emoção, sensação e realidade. E dá uma sensação também que ela só sabe amar nessa posição, né? Que é a posição de amante. É a posição que ela quer estar, né? Até e aí a gente também conhece o Daniel, né? Vê o Daniel lá na casa dele, começa a fantasiar. Quem é ele, o que ele faz, ela coloca uma namorada pra ele, o cara nem chama. Então, você imagina que ele tem uma namorada. Exatamente. Sempre tem essa questão do proibido, do interdito, né? Então, eu acho que é um pouco disso que eu quero dizer com essa posição que ela assume para si diamante, né? E dela sempre querer ser amada, mas não sei até que ponto ela ama. Porque ela quer ser amada e ela ama na fantasia. Eu acho que ela não ama, talvez, eu não sei, tá, gente? A interpretação aqui pura. Então, eu não sei a que ponto ela ama, porque ela diz, né, em determinada parte do livro, que as histórias dela nunca chegam ao ponto de se concretizarem. Da rotina, do dia a dia, ela nunca tem os meios. Ela sempre tem os inícios e os finais. Ela nunca tem os meios. E o que são esses meios, Jaque? Então, para mim, esses meios é isso que eu amo, que é essa construção a partir de uma comunicação. E aí, eu acho que outra coisa que dá pra gente pensar é sobre as relações dos seus formatos, né? Seja na monogamia, seja na não monogamia. Poligamia, que para mim é só uma outra parte da monogamia. Eu também concordo. De você... Vocês querem, gente, uma live sobre monogamia, poligamia, os dias da vida? Não sei se foi. Vamos deixar uma caixinha de pergunta, né? Já que a gente está monotemática, falando de amor e relações, eu acho que é um tema que nunca está saturado, né? Vamos perguntar depois se as pessoas querem, o quanto que é legal falar disso, né? O quanto que está também alto esse tema, né? E o quanto será que ele já não existe desde sempre, que apenas hoje a gente está dando nomes novos aí. O que você acha? Mas, enfim, assim, quando aí, né, a gente vai pensar sobre as relações independentes de formato, o interessante que você conseguir recusar modelos pré-estabelecidos, certo? Você vai ter que casar, felizes para sempre, casar na igreja, ter filhos, etc. E mesmo dentro de uma monogamia, de você ter autoconhecimento suficiente, e a importância da terapia também, para você entender quais são as suas necessidades emocionais, o que você busca no outro,
quais são suas coisas, sei lá, que você precisa resolver, para daí você tem, para você conseguir fazer comunicação com o seu parceiro e construir algo único ali. Porque se cada sujeito é singular, né, cada sujeito é único, as relações elas precisam ser únicas também, mas isso só Sim. acontece a partir da constância, da comunicação e do dia a dia. Gente, eu pegaria isso que a Jaque falou e traria aqui, ó, pro meu viés e falaria a importância de cada um bancar o próprio desejo, que é algo que a Lia faz com maestria, né? Ela banca É ali o que ela verdade. quer, ela tem um discernimento sobre o que ela quer. E vamos falar um pouquinho para fechar nossa live aqui sobre a questão do Felizes para Sempre, que também ontem eu fiz um comentário com a Jaque numa conversa nossa, né, Jaque? Quando eu era pequena, gente, eu indagava, né, muito. Eu via aquelas historinhas da Cinderela, da Bela Adormecida, sei lá eu de quem, e sempre o filme acabava no Felizes para Sempre, foram Felizes para Sempre. E eu sempre indagava, mas o que é isso? Eu era pitidiquinha, eu já estava indagando essas coisas, né? E aí, Jaque, o que é Felizes para Sempre? Vamos pensar? Por que sempre as histórias, principalmente de romance, terminam no Felizes para Sempre? Porque se continuar, não é, né? Se Será que continuar, eu... não fica. Gente, a Continuar a gente história ama o ali. amor, E é por tá? A isso que gente ama amar. Não é que a gente é pessimista, não. Mas esse lugar também, né, que a Lia coloca ali, a relação dela com o Otto. Ela, mais uma vez, falando essa frase que é o lugar sagrado das coisas platônicas. Ela fala, me perdoa por não deixar a gente acabar. Ela quer eternizar o imaginário dela, né? É a história, é o Felizes para Sempre dela. É a história de Uhum, amor dela, né? uhum. Não importa se ela era amante, a mulher, a sei lá quem, não. É a história que ela construiu para ela e ela quer eternizar aquilo, né? Ela não quer terminar com aqueles bons momentos que eles viveram, né? E quantas vezes a gente não faz isso, hein? E sai de uma relação. E será que o ex da Lia fez isso com ela também? Será? Parece que aquela relação era, sei lá, uma relação sem conversa, um não entendia o outro ali. Depois ela sente até ciúmes da certeza, né, de ele ter casado com uma outra mulher. Ela queria ter essa certeza, mas ela não consegue, né? Porque a certeza, eles terminam o quê, já? A dúvida da paixão. Desejo. Ela Mas extermina. aí, voltando, né, nessa ideia do felizes para sempre, primeiro que feliz. O que é feliz, gente? Isso aí é uma emoção e a gente sente várias coisas ao longo do dia. A gente nem consegue ser feliz um dia inteiro, porque se eu ver o vídeo de um gatinho machucado, eu vou ficar triste. Mas aí depois se eu Ou a ver. gente pode sentir pelas emoções, por exemplo, estou aqui, estou muito feliz de estar aqui e que Paula de Kovács participou de nossa live, mas estou pé da vida que o cara tá fazendo toque-toque na minha cabeça. E junto ainda. E aí entra naquela coisa, né, Ambivalências. a ditadura da felicidade, tem que ser feliz, porque, enfim, aí entra várias. Não se pode ficar triste, não se pode se mostrar vulnerável, não pode ter raiva, porque raiva é ruim, tem que perdoar. Nossa, enfim. Que daí, enfim, é um outro assunto. Mas quando a gente pensa em felizes para sempre, dentro de uma relação, e você querer buscar isso, achar que não vai existir um conflito ali, em que vocês vão ter que resolver, aí entra naquela coisa que ela fala, o excesso de paz. Inclusive, que conceito é esse? Foi um questionamento que você levantou ontem, né? O que é paz? Que O que conceito é é um esse? O que é excesso de isso? paz, né? O que é isso? Será que a gente... A paz não é algo que muito se diz e pouco se vê e pouco se fala sobre e não é também subjetivo? O que é paz para mim, não sei se é para você, enfim. Delicado, né, esses conceitos. Muito fixos, muito... Eu trouxe também ontem, né, Jaque, que para mim paz é uma ficção. Mas ficção no sentido literal da coisa, né? Algo fictício. Porque o que é paz para mim não necessariamente pode ser paz para você, né? Então, eu acho que são conceitos delicados também da gente virar e fechar numa única coisa, estabelecer para todo mundo, generalizar, né? Não Ali, sei. a paz significava ameaça, porque algo ia acontecer, algo estava acontecendo. O fato de você ter uma relação concreta no sentido de meios, no sentido de dia a dia, de construção de cotidiano, isso é uma ameaça para ela. Ela acredita que se uma relação entrar nessa pauta, nesse pedaço, né, aí da história, a história acaba. Então, Sim, talvez o Felizes para Sempre da Lia seja os inícios? felizes para sempre seja os inícios, seja essa coisa platônica, e aí fica para sempre feliz na cabeça dela. Isso é sustentável, já? E aí, É possível uma pessoa viver só de inícios? acho que não. Eu Acho que também não. acho que não, gente. O que vocês acham? Eu também acho que não, acho difícil, né? E vamos fechar com o nome do livro, já? O que você acha? Eu estava aqui pensando um pouquinho, né? Porque o nome do livro é Nota sobre a Impermanência, né? E eu acho que essa impermanência diz justamente sobre esses inícios, esse ciclo de só ter inícios e mais inícios, né? Então, está, mas não está, né? Estamos, mas não estamos, né? Estou aqui, mas Essa, não estou. Estou num essa relacionamento, mas condição não estou.
Essa é a posição da amante, né? Eu tô, mas não tô. Eu tô, mas não tô. Então é um livro Você sobre tá comigo, amante, mas não será? está. Né? Hum? E também nem todo amante quer sair dessa posição, né? Porque eu vejo isso também, costuma ser bastante senso comum, né? Ai, olha só, o homem, tá vendo? Não abre mão da mulher, né, pra ficar com a amante. Mas nem Aí todo a amante amante, quer ela sair quer dessa posição. destruir, ela quer destruir a relação, ela quer destruir o relacionamento. É que daí entra também aquela coisa de que, ai, não, as mulheres sempre querem um relacionamento. É legal que esse livro aqui coloca pra gente ler a visão da amante, que é sempre uma figura controversa, odiada, detestável, e coloca a gente em contato exatamente com isso e sobre como que ela recusa ali a relação mesmo. É por isso que eu falo que ela precisa a todo momento desse proibido, né? É o sujeito que, sem o proibido, sem o viés do proibido, claro, gente, não é algo fixo, né? Não é estático. A posição do sujeito, o lugar de onde aquele sujeito responde, é completamente mutável, né? Mas no livro ela está respondendo dessa posição. Que ela precisa disso, ela precisa de um interdito ali para que ela permaneça naquela relação de alguma forma. E por isso que ela sempre está numa triangulação, né? E Uhum. essa triangulação que parece ser sempre incessante, porque depois, quando ela está em Barcelona, o Otto a encontra, ela já está com o Daniel. Ou seja, a gente vê novamente uma triangulação. Só que nessa triangulação, ela é tirada dessa posição de amante, porque o outro já separou, né? E ela é colocada num outro lugar ali, né? É que a triangulação a protege de aprofundar na relação ali, fazer essa construção. A protege de qualquer possibilidade, de algumas, né, possibilidades daquela relação se concretizar ali. Sim. E ela tem que se deparar com o cotidiano e todas as coisas. Ali. E aí eu indago a você, então será que ela busca o amor apenas na fantasia dela? Também sim, você. Talvez sim. Né? Talvez sim. Então, É o que eu pode ser digo, sobre isso? eu não sei quanto que ela se relaciona ali com o outro, sabe? Ela se relaciona Exatamente. com ela mesma. Com o Exatamente, é tudo desejo muito dela, com as idealizado. sensações, né? Tudo. Por isso que Exatamente. pra mim isso não é amor, entende? Por isso que eu faço essa separação. Pra você não é amor, Jaque. Gente, pra mim é amor, tá? Pra mim são formas de amor. Pra Jaque não é. Eu acho que cada um aí dá o nome que quer, só que a situação ali é a mesma, ao meu ver, né? A gente tá falando da mesma coisa no final das contas. Só muda Sim, nomes. a gente só dá nomes diferentes. Eu acho isso legal quando a gente faz esse encontro de abordagens. Porque muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas a gente coloca nomes diferentes ali para isso. A mesma coisa. É isso mesmo. Então tá bom, já, gente, é desastre essa live, já, que conta não é minha obra, não, hein, gente, pelo amor de Deus. Agora parou, só que a gente vai encerrar. Agora parou porque a gente vai encerrar, ou seja, a parte bonitinha, né, a parte do Lacan que eu falei do seminário dele do mais ainda, viu, gente? Eu falei essa parte, tá? Que o amor demanda amor mais ainda, que tem uma partezinha, não é assim literal, mas quer dizer isso no seminário dele mais ainda. Não, né? Tava o toque-toque aqui, entendeu? Tava uma loucura, né? Mas tudo bem. A parte que a gente falou que o amante sempre demanda amor, que nunca é suficiente para o amante, né? Isso também não, né? Tava o toque-toque, o trelelê da máquina. Mas tudo bem, né, gente? É uma live assim meio conturbada. Falamos um pouquinho sobre né, o tema centrais. Eu acho que vale a pena a gente abrir caixinha de pergunta, porque no começo realmente estava muito barulho. Então, talvez, né, a Jaque ou eu, não sei, no Instagram de uma de nós duas, a gente abra para o pessoal perguntar aí algumas coisas. E semana que vem a gente vai falar sobre o quê, Jaque? Deixa eu fazer um. Nossa, sempre eu tenho, né? Um último comentário antes da gente mandar. Adoro! Eu esqueci, eu ia falar que o livro que eu comprei, ele veio com uma dedicatória. Está escrito: Pablo, obrigada por estar sempre junto e fazer parte de tão boas histórias. Um beijo enorme. Paula. E aí você vê realmente a impermanência nas coisas, né? Porque esse livro daí não veio aqui parar na minha mão. E, Pablo, agora, a Paula sabe que você vendeu esse livro, entendeu? Que ela tá assistindo e é dela. E quem é Pablo? É seu amigo, Jaque? Não! Não? A Paula escreveu, ela deu esse livro pro Pablo. E o Pablo vendeu no sebo. Olha aí a impermanência das coisas. Passada, Pablo. A Paula, a escritora, que vai escrito o autógrafo, não sabia, tá? Só chegou e foi uma surpresa. E eu falei, olha. Tá vendo? Permanência mesmo, nem o livro permanece, né? Mas eu acho que a vida é impermanente, né, Jaque? Sim. Né? Inclusive tem um livro do Contardo Caligares. É psicanalista, né, gente? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Chama-se O Sentido da Vida. O que você acha de a gente falar sobre ele? Eu acho tão legal esse livro. Não um livro li esse livro, mas pode ser. Pode ser? Então pode vamos, ser. gente. Inclusive, falando sobre essa coisa da felicidade, olha, até lembrei uma frase assim, que ele sempre fala. Ele fala assim, eu acho a felicidade muito chata. O bom mesmo assim, é você se emocionar com as coisas, sentir raiva, sentir tristeza, porque isso quer dizer que você se importa também, né?
essa, essa variedade de emoções aí, sentimentos. Uma vida feliz é uma vida muito chata. E aí é quando a gente entra aqui nesse conceito sobre o que é em paz, sobre o feliz para sempre, O paz, né? né? Que eu falei que é uma ficção, que não existe, que pra mim é isso aí, É gente. que Não existe esse às negócio, vezes não não. pode ter uma negação da realidade, né? Não vai existir perfeição ali para você ficar completamente em paz. Imagina, Deus me livre, todo mundo ia virar uma boa. Porque sempre vai ter algo do outro que te incomoda, algo que você incomoda do outro, os ajustes vão ter que ser feitos aí. E também tem relacionamentos que são movidos pela insatisfação, né? Isso também é algo muito importante da gente frisar aqui. Nem todo relacionamento é movido a esse sentimento pleno de paz, né? Ó, assim de relacionamento, não vou trazer para psicanálise, não vou falar sobre isso aqui, de estrutura, nem de discurso, mas alguns relacionamentos, eles têm como ali uma força motriz, né? A insatisfação. Então, o sujeito precisa sempre estar insatisfeito dentro daquele relacionamento, sempre apontar o que há de errado para permanecer no relacionamento, né? Então, isso também é muito comum. Pra você ver que paz é enfadonho, tanto quanto enfadonho é o meu ponto de vista, né? É, depende. Mas aí entra naquilo, né? Qual é o conceito de paz? O que Não significa paz existe. para cada um? Não existe. É, então vamos falar sobre o Contar do Caligari semana que vem, o sentido da vida. E a gente ganha mais uma semana pra assistir Barbie. Ah, gente, vamos ter que assistir Barbie, olha só. A Jaque veio com essa ideia aí, né? Eu adorei o texto do Zizek, eu não sei como fala, tá? Porque eu só Zizek, leio, tá certinho. gosto muito de ouvir ninguém falar Zizek. E eu adorei o texto dele, e aí casa muito com o que a gente vem falando sobre imaginário e realidade. Eu já queria ver o filme da Barbie, porque eu gosto da diretora, mas eu não queria ter que ir ao cinema, né? Mas aí é isso, agora a gente vai ter que ir ao cinema. Ler o livro do Contardo, é isso, pra semana que vem, É, é isso? vamos falar Tá sobre o bom. sentido da vida, né? Não sei se tem Ai, meu sentido, Deus. acho que não. Acho que o sentido da vida talvez possa ser a morte. Nossa, olha. Desde ontem eu tô muito profunda. Mas Mas é enfim, a gente. única certeza, né? Não sei se é o sentido, mas é pra onde a gente sempre caminha. Então, Tá. então é isso, pessoas. Obrigada pela participação. Desculpa, Jaque, a obra. Desculpa as Não é pessoas que culpa vão sua, assistir são esse coisas vídeo. incontroladas quando a gente faz uma live. Estamos ao vivo, a gente não tem controle sobre isso. Tá vendo? Eu aceito que eu não Nós tenho controle sobre aceitamos. as coisas, né? Eu xingo o vizinho, mas eu não tenho controle. Então tá bom, Jaque. A gente se fala semana que vem. Da semana que vem. Beijo, Obrigada quem Jaque. veio, Bebê. Um beijo, dona Deise, que é minha mãe. Um beijo. Ah, dona Deise, olha lá, viu? Filha maravilhosa. Obrigada, Paula, por ter participado da nossa live, né? E obrigada a todo mundo que assistiu e deu uma força. E, enfim, é isso. Até quarta-feira que vem, Jaque. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.